E aí galera, professor Rafael de Filosofia, esse vídeo é para os primeiros anos e a gente vai dar continuação aí sobre a nossa aula. Só para retomar, então, a gente viu Sócrates, Platão, que era o principal discípulo de Sócrates, e agora eu vou fazer uma pequena introdução ao principal discípulo do Platão, que é o Aristóteles. Tá? Esses nomes que eu falei, Sócrates, Platão e Aristóteles, são os três grandes nomes de filósofos da Grécia Antiga. Tá? Então, vamos. Nesse vídeo vai ser bem simples, só vou comparar um pouco Platão e Aristóteles, para na próxima aula a gente já entrar de cabeça na filosofia do Aristóteles. Tá? Então, Platão, como a gente viu, foi aluno do Sócrates, né? A gente viu a teoria da caverna dele, né? Do mundo das ideias, e falando um pouco da vida dele agora, o Platão ele vai fundar uma escola de filosofia chamada Academia. Tem esse nome porque ela ficava em um lugar que era homenagem a um herói grego chamado Academo. Daí o Platão resolveu dar o nome de Academia porque era um lugar que era de homenagem a um acadêmico. Né? A gente usa essa palavra até hoje. Então a Academia era a escola de filosofia do Platão. E foi nessa academia que se destacou o aluno Aristóteles. Era o principal discípulo do Platão. Aristóteles então foi aluno do Platão, só que ele discordava de várias ideias do Platão. E esses dois filósofos, eles vão ser tão importantes para a história da filosofia que depois deles é impossível falar de algum pensador que não tem um viés platônico ou um viés aristotélico. Não tem como fugir disso. Ou você segue a linha do Aristóteles ou você segue a linha do Platão. Para vocês verem a importância desses nomes para a filosofia. Então vamos lá. O Aristóteles, então, ele foi aluno do Platão, só que o Aristóteles ele não vivia em Atenas, na polis do Platão e do Sócrates e do Platão, né, para seguir a ordem. E quando o Platão morreu, o Aristóteles não podia assumir a escola, a academia, porque ele não era um cidadão ateniense. Então ele ficou chateado e saiu de Atenas. Só que Aristóteles ele foi professor do Alexandre o Grande. Vocês já devem ter ouvido falar na aula de história que foi um grande conquistador aí do período da história antiga. Ele fundou o maior império de seu tempo. Ele derrotou o Império Persa, ele expandiu, né, da Grécia até ali a Índia, mais ou menos, pegando também o norte da África, né, que é o Egito, no caso. Enfim, ele construiu um grande império. O Aristóteles foi seu professor. E cada lugar que o Alexandre o Grande ia conquistando, ele ia enviando algumas coisas para o seu professor. Por exemplo, plantas, animais. Inclusive, Aristóteles foi o primeiro cara a ter um zoológico. O primeiro zoológico foi do Aristóteles, que era um zoológico de animais, de países, de lugares que o Alexandre o Grande foi conquistando. Bom, Aristóteles não pôde assumir a academia, né, mas o aluno dele era o cara da época, né, então ele fundou uma outra escola chamada de Liceu, né, e onde tinha esses materiais que seu aluno Alexandre ia mandando para ele. Bom, o foco da academia do Platão era as ciências matemáticas. A matemática é algo abstrato, algo das ideias, né? O Aristóteles ele não seguia a filosofia do Platão do mundo das ideias. Ele preferia as ciências empíricas. Empíricas vocês entendem por experiência, algo que você tem que experienciar, algo empírico. Como esse exemplo que eu dei, né? As plantas que o seu aluno mandava para ele, os animais, né? Ele saía a campo para estudar. E como eu disse, ele não acreditava no mundo das ideias, né? Para Platão, a verdade no âmbito transcendente. Para Aristóteles, verdade no âmbito imanente. O que é transcendente? O que está fora do mundo, que transcende o mundo, certo? Que é a ideia. Imanente é o que está imanente, está no mundo. Então, para Aristóteles, as essências estão no mundo. Se eu quero conhecer as essências, eu tenho que sair a campo, empírica, e observar o mundo.
Então, pessoal, a minha irmã que está gravando para mim, ela pausou o vídeo porque ela não entendeu muito bem esse negócio que eu falei da matemática ser abstrata, né? Matemática abstrata, né, que está no campo das ideias. Você não precisa sair a campo para fazer contas matemáticas. 7 mais 7 igual a 14. Eu não precisei sair, algo empírico que eu tenho que comprovar na natureza. Não, ela está na ideia, no campo das ideias. O Platão, então, ele segue essa linha. O Aristóteles não, ele prefere ir a campo, tá? Como eu estava dizendo, imanente, que está nas coisas, certo? O Platão, ele tem a sua filosofia por meio da dialética. Né? Dialética, vocês pensem em diálogo. Lembra que a gente viu que o logos é discursos racionais? Diálogos, dois logos conversando, formando uma dialética. Aí vocês lembrem de Sócrates, né? O Sócrates perguntava, a pessoa respondia e ele ironizava, a pessoa respondia algo melhor. Isso é dialética para os gregos antigos. É o conhecimento que surge do diálogo, da conversa entre dois logos. Tá? O Platão, por acreditar no mundo das ideias, por ter essa teoria, acreditava que era conversando racionalmente que se chegava a um entendimento pleno, se chegava a um entendimento verdadeiro. O Aristóteles, como ele a favor, como ele dá mais importância às ciências empíricas, ele vai se fundamentar pelo método da analítica, o método da análise. Não é no diálogo, é na análise, analisando. Né? E depois desta palavra analítica vai surgir a palavra lógica. O Aristóteles ele é considerado o pai da lógica. Embora ele não tenha escrito essa palavra lógica, né, ela vem de analítica. Tá? A gente vai ver isso melhor nas aulas de Aristóteles. E o modo de escrita. O Platão, desse lado, ele escrevia um discurso aberto. No livro dele era em formato dialético, era em diálogos. Lembra que eu falei que sempre tinha um personagem chamado Sócrates, que era onde Platão expunha as suas ideias? Tinha o personagem Sócrates, que conversava com Fédon, que conversava com Xenofonte, e assim por diante. Ele criava personagens para travar um diálogo no meio dos seus livros, da sua obra. Já o Aristóteles ele foi um cara que sistematizava. Até falam que a época dele foi a época da sistematização. Né? Animais, plantas, tal campo do conhecimento, campo Y, campo X, ele sistematizava tudo. Né? Imagina aí, vou dar um exemplo grotesco, imagina um cara que tem toque organizando uma biblioteca, sabe? Conhecimento por conhecimento, isso diz respeito a isso daquilo. E ele escrevia dessa forma também. Agora eu vou escrever só sobre esse tema. E ele escrevia uma dissertação, não era um diálogo, era uma dissertação. Agora sobre este tema, certo? Então tá aí uma introdução sobre eles. Então quando Platão morreu, Aristóteles fundou o Liceu, né? E depois o seu aluno Alexandre morre, o pessoal fica com raiva dele e de novo fazem aquela votação lá em Atenas para condenar o Aristóteles à morte, né? Só que diferente de Sócrates, ele não aceita morrer. Ele fala que ele não vai deixar que Atenas atente mais uma vez contra a filosofia e ele prefere fugir já depois, né, no fim da vida dele, e morre sozinho. Depois a gente vê melhor sobre a vida do Aristóteles quando a gente entrar na aula sobre ele. Né? Coloca o ano que nasceu e morreu e tal. Então na próxima quarta a gente vê melhor o Aristóteles. Alguma dúvida sobre a aula de hoje? Deixa no comentário do YouTube ou manda no e-mail filosofia.quarentena@outlook.com. Até a próxima. Valeu!